Jair Bolsonaro sancionou com vetos nesta segunda-feira a medida provisória que permite que empresas reduzam salários de seus empregados e suspendam contratos de trabalho temporariamente durante a pandemia de coronavírus. Entre os pontos vetados está a prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia, a permissão ao empregador para negociar metas e valores de participação em lucros com cada empregado, a correção de débitos trabalhistas pelo IPCA especial, mais a variação da poupança e a dispensa do cumprimento em 2020 dos níveis mínimos de produção exigidos para obter benefícios fiscais também estão entre os vetos. Pelo texto que saiu do Congresso, a desoneração da folha de pagamento iria atender setores que mais geram empregos, como têxtil, calçados, construção civil, call center, transportes rodoviários e ferroviários. As normas já estavam em vigor desde abril deste ano, quando foram editadas pelo governo federal na medida provisória número 936. Agora, com a sanção presidencial, publicada em decreto no Diário Oficial da União de hoje, a MP é transformada em lei com base no que foi votado no Congresso e ainda com prazos originais, permitindo corte no salário por até 3 meses e suspensão de contratos por até 2 meses. Vou continuar com você, Thaís Oyama. Paulo, eu acho que fez muito bem o presidente em vetar essa parte da desoneração da folha da MP, por esse benefício aí que foi feito pelo governo petista e ele estava previsto para terminar em 31 de dezembro de 2020, ou seja, quando já deve ter, se Deus quiser, já deve ter se encerrado pelo menos a fase mais dura da pandemia. Então, e depois tem outra coisa, essa desoneração abrange 17 setores, como a que você falou, né? São setores que, a princípio, eles têm empregam muita gente, portanto, pelo fato de eles precisarem de muita mão de obra, a mão de obra é uma coisa que onera excepcionalmente a folha de pagamento. Então, por isso, foram esses os setores escolhidos. E como você falou, eles abrangem os ramos de informática, construção civil e etc., mas também empresas de comunicação, de call center, jogos eletrônicos. Esses, ao mesmo tempo que empregam muita gente, também foram setores que foram menos afetados pela pandemia, justamente pela natureza deles, como call center, processamento de dados, criação de jogos eletrônicos, tudo isso foi menos afetado que a crise que o comércio, o terceiro setor, por exemplo. Então, esse é outro motivo que o Ministério da Economia, inclusive, alega para sugerir esse veto, porque partiu do Ministério da Economia, do Ministério do Paulo Guedes, essa sugestão de veto para o presidente. Depois, o Ministério diz que esse modelo vai ser ampliado, por isso o veto, porque não faz sentido ele beneficiar 17 setores e deixar o resto ao léu. Eu acho que essas companhias também, elas já tiveram um tempo, a ideia era essa, inclusive como a ideia de todo subsídio, né? Você ter o subsídio como uma alavanca lá para uma adaptação que tem que ser feita. Agora, você não se adapta e o subsídio continua, então resta só a benesse e o crescimento da produtividade, que é a ideia inicial, acaba ficando esquecido. Então, eu acho que para muita gente, me parece que a pandemia pode estar sendo usada como um pretexto para não ter feito a lição de casa, e eu acho que o veto foi uma coisa positiva. Santino. Pois é, Paulo, eu concordo. Veja, na pandemia, setores sofrem de forma diferente. E é normal que o governo dê algum tipo de auxílio ou atenção de acordo com isso. Mas é um caminho perigoso. Nenhum liberal gosta muito dessa história, porque você cria um mecanismo distorcido de incentivos, onde os grupos passam a investir, entre aspas, mais em lobby para conseguir algum tipo de vantagem, de subsídio, de protecionismo, de isenção fiscal, em vez de um tratamento isonômico, né, na economia. Então, a justificativa oferecida pelo veto da Secretaria Econômica do governo é totalmente razoável, né? Diz que tais dispositivos acabavam por acarretar renúncia da receita sem o cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória. O ministro Paulo Guedes é obcecado, e ele está falando disso há muito tempo, desde o início do governo, com a redução dos encargos trabalhistas para poder gerar mais emprego no país. E ele está certíssimo. Mas ele, como um bom liberal, sabe que tem que ter equilíbrio nas contas e austeridade, e isso não pode se dar por mais imposto.
Então, é uma distribuição da carga tributária. Por isso que ele defendia, inclusive, e ainda defende, como vimos numa entrevista recente esse fim de semana, o tal do imposto lá sobre as transações financeiras, né, que tem uma possibilidade política muito baixa, muito reduzida, mas era para compensar a desoneração da folha de pagamentos e, com isso, na concepção do ministro, gerar mais emprego. O que não dá é para você ficar estendendo a renúncia fiscal, né, e os benefícios específicos para determinados setores, que aí fere o aspecto da isonomia, sem qualquer compensação, né, do lado da receita. E sem corte na despesa, que é pior ainda, né? O liberal ele quer sempre o ajuste fiscal por via de menos gastos públicos, não mais impostos, como querem, por exemplo, os social-democratas, via de regra. Então, eu acho que não tinha muita alternativa. Esse veto é uma necessidade em nome do equilíbrio fiscal e da condição que estamos vivendo hoje. Eu sei que vai ter aí chiadeira, reclamação por parte desses setores afetados, mas que eles pressionem por um tratamento isonômico de reformas estruturantes, como quer o próprio governo Bolsonaro. Vai lá, Josias. De todas as providências que foram adotadas pelo governo para socorrer empresas na crise, essa medida provisória trabalhista ela foi a que mais surtiu efeitos práticos. Permitiu ali às empresas reduzir jornada de trabalho, cortar salário, suspender contratos de trabalho. E aí a medida do governo, a medida provisória, oferecia ali uma cereja, que era a desoneração temporária da folha. Tudo isso para preservar empregos. Na hora que votaram a medida provisória, os congressistas estenderam aí essa cereja da redução dos tributos, que reduz de 20%, se não me engano, para os tributos que incidem sobre a folha, de 20% para algo como 1% até 4,5%. E aí beneficiar esses 17 setores. Essas mágicas já foram feitas, né, no governo da Dilma Rousseff e a gente viu como terminou, né? Até hoje a gente não saiu no buraco não saiu do buraco que foi aberto naquela ocasião. Então, a pedido da equipe econômica, o Bolsonaro vetou. Quem acompanhou as declarações mais recentes do ministro Paulo Guedes estranhou esse veto, porque o ministro vem, de fato, defendendo com muita insistência a forma de estimular ações. O problema é que o Paulo Guedes condiciona essa medida, como já foi realçado aqui, à aprovação de um novo tributo, que é a contribuição sobre transações financeiras digitais, que é um eufemismo para recriação da CPMF. Sem essas verbas adicionais, a conversão de um socorro emergencial em refresco duradouro ia abrir um buraco nas contas da Previdência Social. A gente acabou de fazer uma reforma da Previdência, não dá para ficar incluindo nessa equação novas distorções. Então, o veto foi necessário. A questão agora é saber como que o governo vai encontrar, qual é a fórmula que ele vai encontrar para propor uma solução que seja mais perene. Todo mundo sabe que vem aí, o desemprego já é grande, vem aí um desemprego ainda maior, e seria recomendável que o governo adotasse alguma política de estímulo ao emprego. Essa de desonerar a folha é uma boa providência. O problema é que no Congresso tem uma grande resistência à recriação da CPMF. O Rodrigo Maia já disse que, enquanto for presidente da Câmara, ele não vai nem pautar, ou seja, não vai nem levar ao plenário. Então, isso exige aí um grande esforço do governo para negociar uma saída, porque o problema virá, o desemprego vai se acentuar. Então, é preciso saber agora como o governo vai fazer para criar uma política de emprego que seja perene. Essa gambiarra que o presidente fez muito bem em vetar. A questão é saber como é que faz agora para resolver o problema para frente.